Artigo 13º. O ingresso no quadro de oficiais de saúde, QoS, será mediante concurso público de provas e/ou provas de títulos e aprovação, inclusive, nos exames médico, físico e psicológico. Parágrafo 1º. Para o ingresso no quadro a que se refere o caput deste artigo, o candidato deverá possuir, até a data limite da inscrição, a idade de 35 anos, devendo ainda preencher as condições exigidas no inciso 1º, 3º, 5º e 6º do artigo 9º desta lei. Parágrafo 2º. Os candidatos aprovados em concurso a que se refere este artigo serão submetidos a estágio não inferior a 90 dias, fim da qual serão nomeados no posto de primeiro-tenente PM médico, primeiro-tenente PM dentista, primeiro-tenente veterinário e primeiro-tenente PM psicólogo, obedecida a rigorosa ordem de classificação no estágio, dentro dos quadros. Artigo 15º. O preenchimento das graduações de terceiro sargento, cabos e soldados ocorrerá da seguinte forma. Inciso 1º. O ingresso nas graduações dar-se-á por promoção à execução dos soldados aos quais se aplica a regra do concurso público. Inciso 3º. O preenchimento das demais graduações far-se-á através de promoções nos termos da legislação específica. Artigo 16º. Os candidatos selecionados em concurso público para o cargo de formação de soldados ingressarão na Polícia Militar como aluno por um período correspondente à duração do curso. Falar agora da hierarquia e da disciplina e precedência. Artigo 17º. A hierarquia e a disciplina são a base institucionais da Polícia Militar, sendo que a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico. Quanto maior for seu grau hierárquico, maior é a responsabilidade. A hierarquia e a disciplina são os pilares, são a base da instituição militar. A hierarquia corresponde a cabo, soldado, tenente, major. Já a disciplina corresponde no acatamento integral das ordens, sem questioná-las. Isso aqui é a base da hierarquia da instituição militar, hierarquia e disciplina. É como se fosse dois pilares, hierarquia e disciplina. A hierarquia é a ordenação em graus diferentes. Você vai entrar como aluno, depois soldado, depois vira cabo, sargento. E depois tem que seguir o cumprimento da missão baseado na disciplina. A hierarquia militar é a ordenação da autoridade em níveis diferentes, observada a subordinação em diversos postos e graduação, que constituem a carreira militar. Só lembrando que quem tem posto é oficial e quem tem graduação é praça. Inciso 1º. A ordenação se faz por postos e graduações, observada a antiguidade no posto ou na graduação. Inciso 2º. O respeito à hierarquia e consubstanciado no espírito de acatamento à sequência da autoridade. Parágrafo 2º. A disciplina é a rigorosa observância
e o acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam o organismo policial militar e coordenam o seu funcionamento regu- regular e harmônico, traduzindo pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos e de cada um dos integrantes da organização policial militar. Parágrafo 3º. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias, entre militares da ativa, da reserva remunerada e reformados. Isso tem que ser mantido entre militar reformado, da ativa, da inativa. O respeito à hierarquia tem que ser mantido. Artigo 18º. Círculos hierárquicos são âmbitos de convivência entre os militares da mesma categoria e têm a finalidade de desenvolver o espírito de camaradagem em ambiente de estima e confiança, sem prejuízo do respeito mútuo. Artigo 19º. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica da Polícia Militar estão fixados no quadro e parágrafo seguintes. Inciso 1º. Círculos de oficiais superiores. Quem são os oficiais superiores? São os coronéis, o coronel, o tenente-coronel e os major. Inciso 2º. Círculo de oficial intermediário. É somente o capitão. Inciso 3º. Círculo de oficiais subalternos. Primeiro tenente e segundo tenente são subalternos. Inciso 4º. Quem são os praças especiais? São os aspirantes a oficial e cadetes. São os praças oficiais, aspirante a oficial e cadetes. Inciso 5º. Círculo de subtenentes e sargentos. Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento. Esses aqui são círculos hierárquicos de subtenentes e sargentos. Que são subtenente, primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento. Inciso 6º. Círculo de cabos e soldados. São apenas os cabos e os soldados. Senta como soldado aqui. Depois que você vira cabo, e assim sucessivamente. Aqui tem uma tabelinha que dá para ver melhor. Quem são os ciclos de oficiais? Oficiais superiores. Coronel, tenente-coronel e major. Oficiais intermediários. Capitão. Oficiais subalternos. Primeiro tenente e segundo tenente. Quem são os praças oficiais? Frequentemente o círculo de oficiais subalternos. Aspirante a oficial. Acesso eventual ao círculo de oficiais. Cadete. E o círculo dos praças são subtenentes e sargentos. Subtenentes e sargentos. Subtenente, primeiro sargento, segundo sargento e terceiro sargento. E ainda dos praças tem os cabos e os soldados. Dos praças são esses daqui, ó. Dos oficiais são esses. Praças de informação. Acesso eventual ao círculo de subtenentes e sargentos. Aluno do curso de formação de sargentos. Quem frequenta o círculo de cabos e soldados. Aluno do curso de formação de cabos e soldados. Parágrafo 1º. Posto é o grau hierárquico do oficial, conferido por decreto do governador do estado e confirmado em carta patente. O posto é o grau hierárquico do oficial, conferido
por decreto do governador do estado e confirmado em carta patente. Já a graduação é o grau hierárquico da praça, do soldado, conferido por ato do comandante-geral da Polícia Militar. Parágrafo 3º. Os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados praças especiais. Aspirantes a oficial e os cadetes são considerados praças especiais. Parágrafo 4º. A todos os postos e graduações será acrescida a designação do seu respectivo quadro. Parágrafo 5º. Os graus hierárquicos inicial e final dos diversos quadros e qualificação será fixado separadamente para cada caso em lei específica. Parágrafo 6º. Sempre que o militar da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Artigo 20. A precedência hierárquica é regulada, inciso 1º, pelo posto ou graduação. Posto são os oficiais, graduação são os praças. Inciso 2º, pela antiguidade do posto ou graduação, salvo quando ocorrer precedência funcional, estabelecida em lei. Artigo 21. A antiguidade no posto ou graduação será regulada. Inciso 1. Pela data da promoção. Inciso 2. Pela precedência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. Inciso 3. Pela data no ingresso na corporação. Inciso 4. Pela data de nascimento. Isso é o que vai definir quem vai ser mais antigo. A antiguidade. Seja no posto ou na graduação. Parágrafo 1º. Nos casos de nomeação mediante concurso, de declaração de aspirante a oficial, de promoção à graduação de terceiro sargento e cabo e de incorporação de soldado, prevalecerá para efeito de antiguidade a ordem de classificação obtida no respectivo curso ou concurso. Parágrafo 2º. Os aspirantes a oficial formados na Academia da Polícia Militar do Maranhão e por outras academias, para efeito de antiguidade, consideração as médias obtidas nos respectivos cursos e as mesmas data de declaração de aspirante a oficial. Parágrafo 3º. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. 4. Parágrafo 4º. Em igualdade de posto ou graduação, há precedência entre militares da ativa e os da reserva remunerada, quando convocados, é definida pelo tempo de serviço no posto ou na graduação. Parágrafo 5º. A antiguidade no posto ou graduação, para efeito de promoção, é o tempo computado dia a dia no exercício de funções policiais militares ou de natureza policial militar. Aqui são os critérios. Data de promoção. Quem foi promovido antes é mais antigo no posto ou na graduação. Um sargento promovido em 2022 terá precedência sobre o outro promovido em 2023, porque o de 2022 é mais antigo. Precedências nos graus anteriores. Se a promoção ocorreu na mesma data, observa-se quem era mais antigo no grau hierárquico anterior. Dois militares promovidos no mesmo dia,
a subtenente. Manterão a ordem que possuía como primeiro sargento. Data de ingresso na corporação. Persistindo empate, terá precedência quem ingressou antes na corporação. Exemplo. Entre dois cabos empatados, nos critérios anteriores, nesses outros dois, será mais antigo quem entrou em 2011 e não quem entrou em 2014. Data de nascimento. Se mesmo persistir ainda, data de nascimento. Se ainda houver empate, prevalecerá a data de nascimento, ficando à frente o mais velho. Se dois militares empatarem em tudo, terá precedência o nascido em 1990, por exemplo, sobre o nascido em 1993. E por fim, classificação em curso ou concurso. Em nomeação por concurso, declaração de aspirante a oficial, promoção a terceiro sargento e cabo em incorporação de soldado, vale a ordem de classificação. Quem ficou em primeiro lugar no curso de formação terá precedência sobre quem ficou em quinto. Por exemplo, você vai entrar no curso de soldado do Maranhão. Se você ficar em primeiro lugar no curso de formação, você tem precedência hierárquica sobre o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. Aspirantes formados em academias. Para aspirantes a oficial formados no Maranhão ou em outras academias, considerar-se a média do curso e a mesma data de declaração. Entre dois aspirantes, exemplo. Entre dois aspirantes declarados no mesmo dia, será mais antigo aquele com média 9, em vez do que tirou 8,5. Ativa e inatividade. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. Um capitão da ativa terá precedência sobre um capitão da inativa. Quem está em atividade sempre vai ter precedência de antiguidade nos que estão na inatividade. Ativa e reserva remunerada convocada. A precedência é definida pelo tempo de serviço no posto ou na graduação. Entre dois tenentes, terá precedência quem tiver mais tempo no serviço como tenente. Antiguidade para promoção. Para promoção, conta-se o tempo dia a dia no exercício de funções policiais militares ou de natureza policial militar prevista na lei. Um militar com maior tempo efetivo de exercício nessas funções poderá ter vantagem para promoção.